Meio de semana, pessoal, competições europeias, Liga dos Campeões jogando e aqui o Barcelona sem jogar, né? Barcelona sem jogar, eu confesso que não vou me acostumar com isso nunca. Ainda mais, com todo respeito aos times que estão na Liga dos Campeões. Mas quando eu assisto os jogos, eu vejo que o meu time tem capacidade de estar ali e de estar disputando bem, apesar de algumas coisas ainda que meu time tem deficiência em fazer. Eu vejo o Barcelona muito capaz de estar aí, entre pelo menos esses 16 aí, entre os 8 das quartas aí, eu vejo o Barcelona com capacidade, mas infelizmente o time da gente não tá, né? E se esses times estão aí, é sinal que eles fizeram coisas melhores do que a gente, né, Giovanni? Infelizmente é isso aí, né, velho? Às vezes a gente não consegue compreender. Gostaríamos de estar disputando os jogos essa semana. Infelizmente, cometemos erros, falta de precisão, algumas coisas que o Xavi vai ter que ajustar para a próxima temporada para a gente não passar por isso mais um ano. Né? Mas outra coisa, parabéns para o Urro, que fez 24 anos essa É semana. verdade, é verdade. E para não deixar passar, o xerifão do nosso time, parabéns para ele, tudo de bom, e é isso. Pessoal, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, roda a vinheta. Pessoal, o vídeo de hoje para falar de uma entrevista que Laporta deu a uma rádio aí. Laporta sempre anda falando aí, né? Passou na rua, o pessoal chama ele para fazer uma entrevista. E na verdade não é nem para falar da entrevista toda, né? É sobre um ponto muito importante que Laporta falou, sobre os setores que eles planejam reforçar o Barcelona para a próxima temporada. E falou exatamente de 3 posições, né? A posição de lateral, a posição de zagueiro e a posição de atacante. Então nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho de alguns rumores, de alguns jogadores que podem estar aparecendo por aí, né? E sabendo que é interessante que o presidente dê esse norte pra gente, que são posições aí que a gente considera carente, pelo menos 2 delas, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, né, Giovanni? A gente não quer trazer nada que seja absurdo, a É, gente não gosta disso. A gente quer trazer algo que seja viável. A gente pode até torcer por uma negociação ou outra, mas o que a gente não acredita que seja possível, a gente não vai falar. primeira posição que ele fala é de lateral, né? Mais precisamente lateral direito. A gente acredita, né? Ele falou um lateral, a gente acredita que é um lateral direito. E uma coisa que vem ganhando força e na verdade tá aí desde de setembro rolando essas informações de outubro, é o lateral direito do Girona, né, Giovanni? O Arnau Martínez, um jogador jovem que promete muito. E assim, o Barcelona tá de olho e é até interessante porque a gente vê que condiz com a realidade financeira do nosso clube. É um jogador jovem que tem muita margem de crescimento, né, velho? É um jogador jovem que na infância jogou no Barcelona, depois que ele foi para o Girona, fez a base no Girona, ele já tem 20 jogos no Campeonato Espanhol, que é a única competição que o Girona disputa. Sim, Em 20 jogos ele marcou 2 gols e fez 2 assistências. sim. É um jogador de 9 milhões de valor, que é um valor, como você mesmo falou, está dentro da nossa realidade. E é uma posição que, na minha cabeça, a gente não tem que trazer um cara para ser titular absoluto. É Eu acho que o exatamente. sistema está funcionando com o Koundé na lateral, então, para mim, ele tem que continuar ali. Sim, e a gente dá uma olhadinha mais assim no Arnaldo Martínez, a gente vê os melhores momentos dele, é um jogo ou outro do Girona, porque quando o jogador sonda pro nosso clube, a gente começa a olhar com os olhos diferentes, né? E ele não é aquele lateral, gente, o mais rápido do mundo, tá? Não é aquele lateral que vai ganhar na velocidade ali no 1 contra 1 com o Vinícius Júnior, não é aquele lateral de uma profundidade incrível, mas é um jogador que tem uma qualidade de passe boa, sabe se associar bem e cruza bem. Então são características bem importantes para o nosso time, né? E aí vai depender muito agora Sim. da personalidade do jogador se essa negociação acontecer. Porque às vezes o jogador vem pro Barcelona e chega aqui, ele dá uma desaprendida no jogo, né? Fica meio em choque. Então, Fica meio travado. a gente pensa até em fazer um vídeo para vocês sobre isso no futuro, sobre a personalidade do jogador para jogar no Barcelona. Porque tem alguns jogadores que quando chega aqui dão um bloqueio. E esse cara sendo jovem, como o Giovanni falou mesmo, não chegando para ser titular, chegando para ser um cara de opção,
pode se desenvolver aos poucos aí, sem aquela pressão de ter que entrar e resolver, como aconteceu com o Dest e tal, até o próprio Semedo, que foi muita responsabilidade ali, né? Então pode ajudar bastante um cara que chega assim sem esse status de titular, né, Giovanni? O jogador chegar no Barcelona com status de titular sem ter uma casca é muito difícil, cara. Tem que ter uma personalidade muito grande para conseguir. E assim, de personalidade grande, a gente está falando do nível Gavi e Pedro, que são dois caras que são fora da curva demais. Sim. A gente não pode ficar achando que todo jogador jovem vai funcionar no nosso time, porque a realidade é totalmente diferente. A realidade mostra que o jogador jovem normalmente não consegue se adaptar e entregar sob uma pressão muito forte. Exato. Então, você ter um cara que é um zagueiro já de Copa do Mundo, um zagueiro titular da seleção dele, para ser o cara titular, e vir um jogador de 19 anos para jogar Copa do Rei, para jogar jogos de La Liga quando tem que rodar o elenco, para jogar, jogar um jogo de Liga dos Campeões quando o resultado já está resolvido, quando a classificação já veio, jogar os minutos finais só para dar uma rodagem. Isso daí é bom pro cara também, pro jogador também é bom. A segunda posição que o Laporta falou é a zaga. E aqui eu fico meio assim com talvez eu não concorde tanto. Eu fico pensando assim, será que o Barcelona de fato precisa contratar outro zagueiro? No momento a gente tem no elenco Araújo, Koundé, Christensen, Eric Garcia, Marcos Alonso, que joga improvisado. Tem mais algum? Esses aí, esses 5. Esses 5 jogadores que podem jogar. Tem o Chadi Riad da base também. Tem o Chadi Riad da base. Só que uma coisa que Laporta falou, quando ele mencionou o zagueiro, ele falou bem assim, dependendo da oportunidade de mercado. E aí tem um rumor forte, né, Giovanni, de um zagueiro do City, que pode ser essa oportunidade de mercado, né, velho? E devido a isso, a gente acredita, até por causa dos rumores que tem, seria trazer o Laporte de volta para a La Liga. Exato. Ele que já jogou na Espanha. Então, eu fico um pouco dividido sobre isso. Primeiro porque eu não sou muito fã de Laporte. Tá? Não é o meu zagueiro favorito. Não acho que é um zagueiro ruim. Ruim não, mas não acho que ele viria para disputar com os zagueiros que a gente tem. Sim. Acho que ele seria banco. Hoje ele é banco lá no Manchester City. Jogou somente 7 jogos na Premier League da temporada, de 26 jogos possíveis. Então, um jogador que não tem minutos hoje com o Pep Guardiola. E, na minha cabeça, só faz sentido trazer esse zagueiro se a gente for liberar algum zagueiro ou liberar o Jordi Alba, por exemplo. Eu pensei nisso, Giovanni. Para ser o Sim, eu pensei em uma coisa, viu? Eu li algum jornalista falou isso, eu não tô lembrado o nome dele aqui agora para dar o crédito, que Xavi tá querendo muito um zagueiro canhoto. Tá querendo muito um zagueiro canhoto. Talvez seja esse um dos motivos de Xavi escalar Marcos Alonso e não colocar Eric Garcia na defesa. E Laporte cobre essa lacuna de um zagueiro canhoto, entendeu? Se for nesse sentido, tudo bem, pode até fazer um sentido, mas assim, por posição coberta, como o Giovanni mesmo falou, eu acho que está bem coberta a posição. Se vier, beleza, vambora, é isso aí. A gente tem que dar crédito para todos os jogadores, mas eu, na opção, não seria esse cara. E por último, né, pessoal, eu acho que é a mais necessária no momento do clube. A gente olha para o time da gente e com certeza é uma posição que a gente vê com muita carência, é algum jogador pro ataque, né? A gente não sabe que tem um rumor, a gente vai falar sobre isso, muitos de vocês já sabem, mas assim, é uma zona no nosso clube onde a gente vê aquela frase mágica de Pepe acontecer, só que não, né? Eu vou levar vocês até aí. Daí pro fim é vocês que definem a jogada. Não define, né? Não define, não define. Então, assim, é uma coisa que o Barcelona precisa corrigir. A gente não sabe, a gente tá esperando muito alguns jogadores do nosso clube dar aquele salto de qualidade. E a gente está sendo muito paciente até, porque tem hora que a gente perde a compostura, depois fala, calma, vamos dar um tempo, vamos ter calma. Mas, assim, se a gente olhar para essa temporada, que o Barcelona está bem,
mas assim, algumas deficiências em algum jogo importante, se tivesse algum cara mais decisivo ou um complemento para ajudar o cara mais decisivo, a gente vê que o nosso time poderia ainda estar com a cara demonstrando muito mais força, né, Giovanni? Então, esse setor aí realmente é um setor importante, né? É o setor mais preocupante hoje. Eu acho que a gente precisa de um outro atacante, a gente precisa de qualquer forma, e a gente precisa também de um ponto esquerda que venha e resolva e ajude. E enquanto a gente não tiver essas duas peças no elenco, vai ser muito complicado. A gente estava conversando muito sobre isso e antes de fazer o vídeo conversando com vocês, mas a gente pensou assim, se o Barcelona for trazer de fato um atacante, vai ter que haver saídas. Vai ter que haver saídas, senão fica complicado. Tem até perguntas aí, né, interações para trazer, falando sobre nossos atacantes. E depois você fala pro pessoal até o atacante que é o rumor de vir pra gente, né, Giovanni? Tem uma mensagem aqui do Rafael Martins e ele disse assim: vocês acham que já podemos considerar um empréstimo para o Ansu Fati? Minha paciência com ele já foi para o espaço, mas queria ver ele jogando em outro lugar para ver se volta a ter vontade de jogar. Porque em todos os jogos que joga é a mesma vontade que eu tenho de acordar cedo. Esse aspecto não é complicado. A frase toda a sentença do Rafael Martins, a gente sente mesmo que é o torcedor falando, né? A gente realmente vê que a gente assiste os jogos de Ansu e Ansu não dá aquele rendimento. Engraçado que hoje eu estava passeando pelo Twitter e apareceu um compilado e o título era assim: Ansu Fati antes da lesão. Outro jogador. Dando lambreta, dando chapéu, encarando, colocando bolinha de fundo, fingindo que ia chutar, cortando para dentro. Outro jogador. Esse jogador, se os médicos deram um ok, os médicos, tanto físico quanto psicológico, deram ok, esse cara não estiver rendendo, no Barcelona, a gente precisa de produção, a gente precisa de rendimento. Talvez seja uma saída. Eu não conheço nenhum jogador do Barcelona que saiu e voltou e a torcida abraçou. O povo já trata, se um jogador vai ser emprestado, o torcedor do Barcelona já trata o cara como não serve, não vai prestar nunca mais. Então me preocupo com isso, mas de repente você acha o que, Giovanni? Eu acho que sobre essa questão da torcida, hoje, no elenco atual, a gente pode ver o Nico voltando e sendo abraçado quando acabar o empréstimo. É um cara que acabou saindo, era muito querido pela torcida e acabou saindo porque entendeu que não estava pronto para aquilo ali. Sim. Só que a realidade é totalmente diferente. O Nico, todo mundo entendia que ele não estava pronto. Não tinha uma expectativa, não tinha uma cobrança. O Ansu Fati, todo mundo criou uma expectativa. O Barcelona colocou uma multa rescisória nele absurda. E hoje ele acaba sendo um probleminha. Hoje o Fagundes começou a falar sobre que a gente estava falando em off. A gente ficou, cara, para chegar um atacante tem que sair alguém. Quem sai? Não tem como, pô. Quem sai? O jogador mais fácil de você vender hoje é o Ferran. É o jogador mais fácil. É o que tu olha assim e fala, dá para vender o Ferran. Eu não concordo. Eu não acho que o Ferran deveria sair. Também não acho, eu acho não. que o Ferran ele consegue te entregar coisas em todas as posições do ataque. Ele é o melhor? Não. Ele é o cara que vai te fazer, sei lá, 20 gols na temporada? Acho difícil. Mas ele vai te entregar ali alguns gols, vai te entregar algumas assistências e ele vai estar ali. Ele vai compor o elenco, ele vai entrar e vai jogar ok. E a gente lembra do Ferran da temporada passada, a gente vê ele como um cara bem útil. É isso. Bem útil, inteligente e tudo mais. O Ansu Fati é essa opção do empréstimo, acaba sendo uma boa opção. Mesmo que ele fique um ano fora, 2, arrume a cabeça dele, arrume o futebol dele, e se der certo, volta. Se não der, sai, segue a vida. É assim, infelizmente. E falando do jogador que a gente. Todo mundo já deve saber, tá? O Barcelona tem uma conversa acontecendo com o Vitor Roque. É um jogador que eu quero muito ver. É um jogador que eu quero muito ver com a camisa do Barcelona. E eu gosto muito quando o jogador parece que está fazendo de tudo para vir. Porque tu vê o Vitor Roque tirando foto com capa de jornal, falando de Barcelona do lado dos pais, você vê ele falando que jogar no Barcelona seria um sonho, e isso é muito bom. Sim. Muito bom mesmo. O que a gente, viu, Giovanni? O que a gente tem que tomar cuidado com essa negociação de Vitor Roque, não sei nem se eu tô
cortando teu raciocínio, é a falta de paciência da torcida do Barcelona. Você nem se ia falar sobre isso, né? Porque você sabe, né? Chega um jogador jovem, o pessoal quer um rendimento imediato, ainda mais se o rival contratar um e tiver um rendimento lá, começa as comparações, né? O rival acertou, a gente gastou dinheiro em um que era flop. Começa, né? Que o pessoal não tem paciência. Era onde eu ia chegar. Eu ia falar disso. O Vitor Roque ainda é um jogador muito jovem, é um jogador de 18 anos, Sim. que ainda não conseguiu ter tempo suficiente de amostragem. Por exemplo, essa temporada, por causa dos jogos da seleção, ele fez 2 jogos pelo Atlético Paranaense, fez 1 gol. Beleza? Beleza. O balanço total dele da carreira são 59 jogos e 15 gols, mais 5 assistências. É um número bem interessante para um jogador tão jovem. Só que ele joga no Brasil. Se a gente não tiver paciência, achando que esse cara vai entrar para substituir o Lewandowski, que vai fazer 1 gol por jogo, enfrentando rivais com um nível muito maior do que o que a gente enfrenta aqui no Brasil normalmente, com exceção a alguns clubes, Galo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, que são times bem estruturados, no geral, o nível do nosso futebol é bem abaixo do nível praticado na Espanha. Pois é, essa negociação teria que ter paciência com esse jogador, teria que saber o valor dessa negociação também, porque o Barcelona ainda está com aquele problema de folha salarial, lembrando que a margem salarial do Barcelona só vai ser atualizada na próxima temporada, né? Porque no começo da temporada fazem a folha, Piqué saiu, tem saída de Griezmann, isso não está computado agora, então a gente só vai saber na próxima temporada a margem que o Barcelona tem, e a gente precisa entender também como é que Xavi quer o Barcelona do futuro. A gente já falou sobre isso. É o Barcelona com 4 meias, é o Barcelona com 3 meio-campistas, está jogando com 3 meio-campistas porque o ponta esquerda não está entregando o que é para entregar. Um Vitor Roque consegue jogar de ponta esquerda. Se não conseguir, a torcida vai dar paciência para ele jogar de ponta esquerda ou vai falar que Xavi está dando uma de professor Pardal. Jogar no Barcelona é muito difícil. Jogar no Barcelona é muito difícil, tem todas essas variantes aí. A gente espera que o time financeiramente se organize e se puder contratar o Vitor Roque, meu Deus do céu, eu vou ficar muito feliz e com muita expectativa na contratação do jogador que promete tanto. É um jogador que mostra pela seleção da categoria dele, que é a sub-20, e pelo Atlético Paranaense também mostrou ano passado que é um cara que tem capacidade de fazer gols, que é o que a gente precisa. Exatamente. Tem que ter essa questão da paciência e tem que entender como é que o Xavi realmente vai jogar, porque ponta esquerda hoje no mercado é algo difícil. Muito a gente difícil. ficou procurando ponta esquerda e o único nome que vem na nossa mente é um nome que é meio que unanimidade hoje no mercado mundial, que é o do Napoli, Kvaratskhelia lá. É, aquele carinha lá que ninguém sabe falar o nome. Isso é uma negociação plausível? Será que é? É um jogador que já falou que era torcedor do Real Madrid? Isso é um problema? A torcida vai aceitar? O Barcelona tem dinheiro para contratar? Então, seria um cara de rendimento imediato. Exatamente. Se o Barcelona não tiver dinheiro para contratar e traz esse cara, beleza, a gente resolve o problema da ponta, show de bola, é isso aí, empresta Ansu Fati, tá tudo bonito. Se não tiver esse dinheiro, vai colocar o Vitor Roque ali e a torcida vai aceitar? Vitor Roque, que teoria é centroavante? Então, tudo isso é uma incógnita. Exato. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte aí, se inscreve no canal e eu quero deixar uma pergunta para vocês. Tragam um ponta esquerda com bons números. Se vocês trouxerem um nome, a gente vai dar uma pesquisada, a gente traz alvos realistas, por favor, não tragam Rashford. Exatamente. Não traz Rashford, não traz Rafael Leão, não traz Kvaratskhelia, porque esses nomes aí a gente conhece, todo mundo conhece. Eu tô querendo um cara diferente, entendeu? Tipo aquele atacante lá, um cara que eu pensei para centroavante era aquele atacante lá do Frankfurt, que fez o jogo da França, que perdeu o gol, que o Dibu fez a defesa da Copa lá. Como é o nome dele? O Colomuani? É o Colomuani? Colomuani, isso pronto, aí. Essa fera aí, beleza. Era um cara que eu tinha pensado, é um jogador com um nível ainda muito em projeção, com valor ok. É gente nesse padrão que a gente está falando. Mas deixa aí nos comentários, a gente conta com vocês sempre. Segue a gente nas redes sociais também. Visca Barça. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.